Olá pessoal, aqui é Cristiane Bossanelli e estamos mais uma vez no nosso Sala de Aula, nosso podcast, lugar que a gente aprende, conhece, reconhece talentos, pessoas que são tão importantes no nosso dia a dia. E hoje nós estamos trazendo aqui uma temática muito importante. É sobre o nosso lixo, na verdade, o nosso resíduo. Então, daqui a pouquinho, a Aparecida vai contar pra gente essa diferença. Ela é a nossa convidada de hoje. É muito prazer te receber aqui, Aparecida, pra gente conversar um pouquinho, pra gente aprender com você, hein? Boa noite, Cris. Obrigada pela oportunidade e vamos aprendendo juntos. Isso aí. Gente, então nossa sala de aula dá início ao nosso quarto episódio e a gente tem muita coisa para dizer aqui. Olha, na hora que você chegou, Aparecida, eu te dei uma lousa. A gente tem esse quadro aqui, chama Giz na Lousa. E aí, nesse quadro, você escreve uma palavra que te representa. Mostra pro pessoal qual a palavra que você trouxe aí para te representar. A palavra que me representa é determinação. Fala pra gente, Aparecida, por que essa palavra te representa? Bom, essa palavra me representa porque durante o percurso da vida eu eu aprendi muito com a própria vida. Então, eu consegui aprender o que é determinação para eu chegar ao meu propósito e ao foco daquilo que eu precisava de resolver na situação que eu estava, na situação que me permitiu ficar. Então, eu precisei ser uma pessoa muito determinada para chegar aonde eu queria. Ah, eu conheço essa determinação, sei como que é, né, Aparecida? E eu Obrigada, fico muito querida. feliz, né, de estar te recebendo aqui hoje, você ter aceitado esse convite, porque o trabalho que você faz junto à Secretaria de Meio Ambiente é um trabalho essencial para a nossa vida, porque para falar de meio ambiente, a gente precisa se reciclar, reciclar nossas ideias, né, e mudar atitudes. E é essa pegada aí que você traz no seu trabalho no dia a dia. Conta pra gente a sua trajetória aí de vida, na sua história no meio ambiente, na Secretaria do Meio Ambiente e na vida. Conta pra gente. Então, Cris, eu sou neta de Itabirito, minha mãe é filha de Itabirito, minha mãe casou-se aqui e foi para João Molevade. Junto ao meu pai, os dois trabalharem no hospital de João Molevade. Eu me criei em Molevade e depois da minha segunda filha, eu vim para Itabirito, trazendo meu marido para a MBR. Ao chegar em Itabirito, eu senti a necessidade de trabalhar fora, como eu sempre fiz desde os meus 18 anos. E como eu já tinha antes, né, a licenciatura curta, ela era apresentável, né? Então eu fiz licenciatura curta na época em estudos sociais. E eu parti para a sala de aula, que é a minha paixão desde sempre, a educação. Então, dei sorte e tive a oportunidade de estudar, de trabalhar na escola Henrique Michel, abrindo lá o noturno. Ah, você então trabalhou como professora no Henrique Exatamente. Foi o Michel. meu primeiro emprego aqui em Itabirito. Isso qual ano que aconteceu isso? Você Nossa, isso lembra? já tem o quê? Ah, vou falar de tempo não, né? 20 anos Vai entregar na mais? sua idade, Pois né? é, tá podendo não. Então, Cris, foi meu primeiro emprego. Estava abrindo o noturno no EJA e lá eu permaneci pelo estado mais de 10 anos direto, dando aula de história. Que bacana! E de lá eu saí para as outras escolas. Então aí me deu essa. Eu falo que o Henrique Michel abriu as portas para as outras escolas. E aí eu fui trabalhando em várias escolas, trabalhei quase todas aqui em Tabirito, né? Primeiro lecionando História e Geografia, que era onde minha licenciatura permitia, e depois eu tive a oportunidade de ir para o Ferreira Bastos,
E no Ferreira Bastos abriu-se as portas para fazer a faculdade. Sim. Então eu fui fazer a faculdade de biologia na UFOP. E de lá para cá eu vim lecionando ciências. Ô Cida, que bacana. Olha só, até aqui nosso quarto episódio, né? No primeiro episódio, o Fabiano foi contemplado, né, com essa formação. Isso. Nosso segundo episódio, as meninas não estavam nessa época ainda não. Eliane, né, que foi o nosso terceiro episódio, também contemplado. E você também, que bacana, Que bom. né? Dentro da sala de aula mesmo, raiz, né? Exatamente, Então, aí, eu tive várias oportunidades em várias escolas. E quando eu trabalhei no Ferreira Bastos, aí começa a minha questão no meio ambiente. Eu tive a oportunidade também de ir para o industrial. E no industrial, quando eu falo que eu já trabalho com educação ambiental há muitos anos, então no industrial eu tinha turmas de geografia e a gente já trabalhava o lixo na área de geografia. Sim, eu sou professora de geografia Então, também. você sabe muito bem do que eu estou falando. O meio ambiente é latente, né? Exatamente. A geografia, ela faz esse estudo o tempo todo, ela está tratando das questões ambientais. Exatamente. Então, onde é o Parque Ecológico hoje, eu já levava alunos ali que era um brejo e ali tinha um lixo aberto, a céu aberto. No centro da cidade, no coração da cidade. Isso. E ali tinha uma trilha, era um brejo com trilhas e do lado crescia uma montanha de lixo. E aquilo me chamou a atenção. Então eu atravessava a rua, né, a avenida, levava meus alunos para lá, tanto para perceber a questão da água, a questão da vegetação e principalmente a questão do lixo que estava em frente a uma escola. Então, antes do Parque Ecológico... Questão de saúde pública. Exatamente. Eu já frequentava aquele lugar antes do Parque Ecológico. Ao destino. O destino. E aí me surgiu a oportunidade de ir para o Ferreira Bastos. No Ferreira Bastos, eu nunca fui professora de quatro paredes. Eu sempre fui professora de levar as crianças fora da sala de aula. Inclusive, que é muito bacana, né? Muitas das vezes eu escutei, você é doida? Eu tinha 4, 5 turmas e eu saía com os meninos. Mas a aluna adora, né? Exatamente. O respeito constrói, você vai construir o respeito com eles, né? Do se comportar fora das quatro paredes da sala de aula, porque qualquer lugar é lugar de aprender. Exatamente. E é mostrar, né, a realidade, né? Eles estar presente no real, no cotidiano. Então, eu acho isso muito interessante. Se você tem um mundo para mostrar, para que você vai mostrar através de uma imagem no livro? Exatamente. Se você tem os ambientes, tem todas as questões da geografia, vamos dizer assim, que é visível, né? É só você sair, olhar pela janela ou sair na porta da escola que você vai estar dentro do conteúdo, dentro da disciplina. E aí, assim, veio o Centro de Educação Ambiental. Na época, né, construindo o Centro de Educação Ambiental, construindo o Parque Ecológico. E eu me atinei em fazer um projeto de educação ambiental para aproveitar o Centro de Educação Ambiental, que estava novinho em folha, né, cheirando a novo. E no Parque Ecológico, onde eu já tinha levado os alunos há anos atrás, né? Então, isso para mim foi assim, como jogar peixe na água, né? Eu estava com um monte de turma de ciências, um centro de educação ambiental recém-construído, parque ecológico, né? Precisando ser ocupado, exatamente, precisando ser útil à sociedade. Porque um lugar daquele ali, que é o parque ecológico, ele é útil, é um lugar importantíssimo. É uma área verde em pleno centro da cidade, né? Isso tem uma responsabilidade, né, social, ambiental, muito bacana. Então, eu apresentei um projeto, né, de educação ambiental na prefeitura e, a partir desse projeto, eu fui chamada para trabalhar no Centro de Educação Ambiental com educação ambiental. E lá eu fiquei 14 anos.
né? Eu vou para 20 de prefeitura, então só na educação ambiental eu fiquei 14 anos no Parque Ecológico. Olha, Aparecida, desde que eu cheguei, Itabirito, eu te vejo nessa luta, né? Exatamente. Nessa determinação de fazer acontecer Exatamente. esse mudar né, das ideias, de comportamento das pessoas. Porque na escola realmente que é um ponto super estratégico para trazer essa temática, esse trabalho com as crianças, para que elas cresçam com essa mentalidade, dessa consciência da sua pegada, do rastro que você deixa, do que você faz no meio, né? No ambiente. Exatamente. E aí, assim, foi um casamento, né, para mim, porque educação tá no meu sangue. E aí, meio ambiente é uma área que eu amo. Então, juntou as duas coisas, educação e meio ambiente, né, onde eu pude trabalhar a educação ambiental. E eu falo que a educação ambiental a gente não pode rotular, né, ou imprimir de forma ampla. Educação ambiental, ela é formal, não formal, né? Sim, o tempo ela todo. É para todos, porque é mobilização, porque é conscientização. mudança de comportamento. Exatamente. É mudança de comportamento. É fazer, entender o que é bom, o que não é bom para o planeta. Começando pela casa da gente, pela gente mesmo, né? Pela nosso bem-estar. Nosso bem-estar é algo importantíssimo, porque se você está bem, você desenvolve bem seu profissional, seu pessoal. O conceito de ecologia, Cris, ele muda a partir dessa visão, né? Sim. Da visão do bem-estar coletivo e pessoal. Então, antes, ecologia era só você estudar e compreender os ciclos da natureza. Hoje, primeiro, você tem que entender a você. Nós estamos inseridos, né, o tempo todo. Exatamente. Na natureza. Então, hoje tem que entender a nós mesmos para depois a gente, né, respeitar, pelo menos, aí a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o país sair do pequeno e o planeta. E para o grande, o macro, né? O global, né? Isso aí. Então, a educação ambiental traz muito essa linha, né? E eu falo que mobilizar é muito difícil. Eu falo que conscientizar a gente consegue fazer na educação ambiental, como professora, mas sensibilizar é de dentro para fora. É essa mudança de hábito que você vem falar. Então, quando a pessoa ela pode estar conscientizada, mas se ela não se sensibiliza na mudança de hábito, sim, ela repete, né? Fica difícil. Né? Ela vai repetindo então, por isso o erro. Exatamente. A educação ambiental tem que ser uma coisa contínua, né? A gente bater naquela mesma tecla. Policiando. Exatamente. Até, por exemplo, se a gente mobiliza 10, se 2 pessoas se sensibilizarem, nós já estamos ganhando muito. Exatamente. Né? É formiguinha. Exatamente. Daqui a pouco tá grande o caminho de formiga, Exatamente. mas alguém tem que puxar a fila. Isso. E aí, assim, eu comecei a minha trajetória, tanto na prefeitura, na área de meio ambiente, na secretaria, quanto na minha vida aqui em Itabirito, né? Sim. Porque eu já me estabilizei com os vínculos empregatícios, eu aqui criei as minhas filhas, então a minha história, né, de mais de 30 anos, ela é Itabirito. Então, eu já carregava Itabirito. Muita dedicação, né? Muita dedicação, muita determinação. Eu já carregava Itabirito no coração por minha mãe ser daqui. Minhas férias de infância sempre foram em Itabirito. Então, eu digo que os propósitos da minha vida são abençoados, né? Tudo casa, tudo são casamentos perfeitos. Que maravilha. E que com essa determinação, né, eu venho conquistando. Né? Conquistando o propósito de servir, porque eu acho que eu nasci para servir, sabe? Que depoimento lindo, eu nasci para educar, eu nasci para servir. Isso é que me faz bem na vida, sabe? É o servir as pessoas. Eu acho que o meio ambiente, ele tem essa pegada do servir, do doar, né? Muito, o tempo todo. Exatamente. Então, assim, hoje eu falo que hoje eu me sinto uma pessoa, uma mulher realizada dentro dos propósitos, né?
que eu imaginei para minha vida. Nossa, não que foi fácil, exemplo, é hein? lógico, né? Que exemplo! A gente não tem Parabéns! caminhos aí de flores, né? A gente tem caminho Sim, de flores com é porque espinhos, isso, o pé de né? rosa, ele é completo, né? Exatamente. Ele não vem só com a belezura da rosa, o perfume da Exatamente. rosa. Ele tem os Mas é muito espinhos. gratificante, né? Toda vez que eu encontro com um aluno formado, toda vez que eu vejo uma rua que antes é, era um Não era bem não era bem cuidada. cuidado, era um caos com o lixo, e hoje está organizada, E né? falar nisso, vamos explicar, né? Por que que não se usa mais falar lixo e hoje a gente usa Resíduo. resíduos? Por que essa mudança, né? Explica pra gente. Isso é uma nomenclatura normativa, né? Eu costumo dizer que conforme o público, a gente tem que usar as palavras corretas. Então, o lixo é tudo aquilo que você não possa mais utilizar, é o rejeito mesmo. Por exemplo, uma fralda descartável é lixo, né? Sim. O resíduo, ele vem com o conceito de tudo que você pode renovar, tudo que você pode aproveitar, né? De ampla forma. Então, tem essa diferença. E a gente na escola, ou na educação ambiental, a gente usa a palavra resíduo para colocar todo mundo dentro do correto, né? Da normativa, do termo Isso. técnico. Aí tem o resíduo comum. Exatamente. E o reciclável. Aí tem o resíduo comum, né, que a gente chama hoje lixo, né, que é o lixo doméstico, é o lixo de casa, e tem o resíduo reciclável. E aí pode aquela ideia do seco e molhado. Exatamente, né? Que é o que a gente facilita, né? Sim. Itabirito, eu falo que é uma cidade, Cris, que ela dá todas as oportunidades para os cidadãos ter um meio ambiente saudável e sustentável, né? Mas ainda não é possível. A gente está tentando, e aí é a questão da sensibilização, sim, né? Porque a gente tem uma coleta de resíduo comum efetiva. Ela é toda escalonada. Eficaz e eficiente, né? Então a gente tem uma rota, 100% da cidade tem coleta de resíduo, tá? Tanto comum Isso é muito quanto positivo, reciclável, porque a população ela é servida desse serviço. Exatamente. Temos a coleta seletiva que passa uma vez por semana, o resíduo comum 3 vezes na semana, em todos os bairros, em todas as ruas, inclusive na zona rural. Isso que eu ia te perguntar, a zona rural também recebe esse serviço. Isso. Antes era 2 vezes por semana, hoje a gente ampliou a zona rural para 3 vezes na semana, né? A comunidade do Água Limpa super assistida com a coleta agora, né? Então, assim, nós temos o Centro de Educação Ambiental, que é referência, né? As associações de catadores que entram aí na coleta seletiva. Sim, são profissionais, né, que têm um papel fundamental. Exatamente. E é muito importante a gente saber tratar, até para nomeá-los, né? Isso. Na verdade, eles não são lixeiros, né? Não, eles são catadores de material reciclável, né? E até deixo o meu cumprimento aqui, né, para todos os catadores da cidade de material reciclável, para a equipe de educação ambiental, né, que trabalham aí, pessoas eficientes e comprometidas, competentes, assim como os catadores, para levar, né, para todos nós, para a população, um ambiente saudável e sustentável, né? Hoje a gente precisa de prezar pela saúde pública e pela sustentabilidade. Sim, porque se existe a reciclagem, quer dizer, menos matéria-prima sendo retirada do meio ambiente. Menos extração. E menos lixo, né? Menos resíduo no aterro sanitário. Exatamente. Né? Porque os aterros, eles têm vida útil. Tem vida útil. Então, se ocupou, né? Veio a lei, né? Acabando com os lixões. Exato. Ainda não é 100% no Brasil. Sim. A gente sabe. Né? E eu fico assim, bem preocupada com tudo isso, porque tem lei que garante, tem as políticas públicas, mas a comunidade ainda tem pessoas
que ainda não conseguem fazer bem esse papel. Exato. E como que a gente pode, né? Qual o trabalho que vocês têm feito com a comunidade nesse sentido de mudar mesmo o pensamento, ideia e atitude? Então, no Centro de Educação Ambiental, nós temos diversas oficinas, né, que a gente oferece para a população e a mobilização. Onde tem a rua, onde que o bairro é menos organizado, vamos assim dizer. Eu vejo muito aquela placa do mutirão de limpeza também, é uma ação muito Exatamente. positiva. O Ela continua essa ação? O mutirão, sim. O mutirão ele é feito em parceria com a Vigilância Ambiental e o setor de limpeza urbana, né, que é meio ambiente também, na secretaria. Então, a gente tem aí os mutirões, nós temos as mobilizações porta a porta, nós temos as oficinas, nós temos a gente vai para as empresas, nós vamos para as ruas, nós temos as placas, né, que levam conscientização, a gente trabalha diretamente com os presidentes das associações de bairro. Então, assim, a gente tem tudo para oferecer e oferecemos o máximo que a gente pode para manter, né, a questão do meio ambiente equilibrado, né? Aparecido, mas quando tem denúncia, né, de alguém que o vizinho que se sente incomodado, que o outro lá tá colocando fogo, que tá colocando lixo fora do dia, do horário, né? Tudo isso acontece. Como? Tem penalidades para isso? Então, a gente tem os canais de comunicação, né? Que são as manifestações da população, tanto o Conecta como a ouvidoria. Então, quando a gente recebe essas manifestações, primeira coisa que a gente faz é uma ação educativa, né? Às vezes a pessoa pratica uma ação irregular por ela desconhecer como é certo o fazer, né? Então, a primeira coisa é educativa, a conscientização mesmo, né? Então, chegar no lugar, conscientizar a pessoa, né? Dependendo da degradação ambiental que ela causa, a gente tem punições, sim. O ano passado, naquele caso, né, que foi colocado fogo, hoje as casas todas praticamente têm câmera, então conseguiu localizar. Exato, e teve, um ótimo exemplo. Né, foi um exemplo que foi significativo, porque aquele incêndio foi criminoso. Isso. E aí poderia provocar danos piores. Danos piores, porque causou dano, né? Colocou fogo, a devastação dos animais, da vegetação, já é algo assim, né? Imperdoável. E aí poderia ter chegado até em casas. Exato. E agora a gente tem que preocupar mais ainda, Cris, na questão do lixo e dos incêndios com a emergência climática, né? Porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento que o lixo, ele é um dos vilões para o clima, assim como as queimadas, né? Então, o lixo, ele tem na sua decomposição, ele tem a emissão de gases, e são os gases que mais prejudicam o ar, né? Assim como as queimadas também. Então, a gente leva essa questão da educação, né? Da educação ambiental mesmo, da conscientização, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. E aqui em Itabirito a gente ainda tem um público muito flutuante, né? Sim, de outras regiões que têm outros hábitos, outras, né, de viver mesmo conforme as regiões de onde eles vêm. Ou às vezes eles não têm esses programas que aqui tem, né? O programa de coleta seletiva, o programa de educação ambiental, né? Então desconhecem eles assim. Não sabem, tem pessoas que chegam para trabalhar e que elas não têm o conhecimento nem do dia de colocar o lixo do lado de fora e como colocar esse lixo do lado de fora, né? Então a gente tem esses não digo problemas, mas esses obstáculos, né? E por isso que eu falo que a educação ambiental ela tem que ser permanente, contínua, né? E não vai e volta mesmo. Não dá para cochilar. Não dá para cochilar. A gente tem que estar sempre atenta. Meio ambiente, todas as ações, tanto do licenciamento, quanto da fiscalização, quanto a educação ambiental, quanto a gestão de resíduos,
né, quanto a limpeza urbana, que são os setores que... Então, olha, foi muito bacana você citar, né, todas essas subdivisões Exatamente. que existem dentro da secretaria, porque às vezes a pessoa fala, meio ambiente, Não, né, gente, Secretaria de Meio Ambiente. Então, cada setor ali dentro tem uma responsabilidade, a sua função, o seu olhar mais focado. Exato. Todo mundo pensando no global. Exatamente. Mas cada um com a sua responsabilidade ali, o seu foco para poder atingir aquele sonho ali de chegar nos índices, né, elevados de condições de saúde, bem-estar. Exatamente. Então, é importante, né, estar destacando esses setores, porque, como você falou, cada um tem um olhar diferente, todos voltados para um ambiente mais equilibrado e saudável, né? Então, e tem que estar sempre atento, isso é contínuo, isso é permanente. E quando a gente fala em coleta seletiva, eu vejo que o município ele tenta, né, propor pelo menos o mínimo, que é orgânico e não orgânico. A gente percebe aí nas lixeiras, né, por onde a gente passa, pelo menos essa proposta de separar o lixo dos resíduos, até pela utilização dos resíduos, a reutilização, né, como vai para a fundição, né? Não é que usa aquela mesma coisa para voltar para o mercado, né? Passa por um outro processo, mas vira matéria-prima. Aqui em Itabirito a gente já tem uma coleta seletiva simplificada, né? Que a gente chama. Porque em vários outros lugares, outras cidades, a coleta é por material, né? Separação por material. Você separa em casa plástico, papel, papelão, vidro, alumínio. Em Itabirito, não. E é possível? Será que consegue fazer essa separação nas casas? É tão difícil. Por que eu vou confessar, eu lá em casa eu tenho uma luta. Mas exatamente por isso que a gente determinou. Ainda mais que eu moro num bairro que não tem coleta seletiva, né? Que é um condomínio, então não tem a coleta seletiva. E aí, quer dizer, nem tem coleta de lixo lá no bairro Caquende. Que é um condomínio, né? Tem uma questão ali. Então, a gente precisa levar, né, a próxima lixeira. Sim. Então, eu fico lá. Eu tenho 2 tambores grandes lá, né? E eu fico jogando lixo, né? Pia, papel higiênico. E no outro, garrafinha, PET, latinha, papelão. Isso. Aí, de vez em quando, eu abro a lixeira da cozinha, uma garrafinha lá dentro. Aí eu surto. Falei, gente, vamos tentar. Dá pra surtar mesmo. Vamos tentar fazer essa coleta aí, separar isso aí, gente. É tão fácil, tá lá. Isso mesmo. Dentro da casa da gente. Eu não estou dando exemplo dentro de casa, sabe? Exato. E a gente simplificou isso em Itabirito, né? Por a gente ter 2 associações de catadores que têm o processo de triagem desse material, a gente já fez simplificada, para simplificar a vida de todo mundo mesmo. Então, todo material reciclável, né, que seja alumínio, o vidro, o papelão, o plástico, ele pode estar na casa da gente no mesmo recipiente. Sim. E a gente colocar ensacado, né, na porta da casa no dia do caminhão passar. Isso porque as associações permitem que a gente faça porque eles já fazem essa triagem porque eles lá. Fazem a triagem. Gente, aí é uma boa dica, né, Cida, da gente falar com relação ao vidro. É muito importante. Lá em casa, a gente tem o maior cuidado. Eu guardo caixinha de leite, eu deixo algumas caixinhas separadas para colocar vidro. Quando quebra um copo, alguma coisa. Então, a gente tem uma fita crepe lá. Então, eu deixo algumas caixinhas já separadas. Se quebra o copo, alguma coisa, eu coloco tudo dentro da caixinha. Porque o coletor, ele precisa também ter esse respeito, né? Esse cuidado daquela pessoa que vai manusear aquilo ali. E eles, né, uma loucura, né? Uma correria só. Então, e aí é outro problema que a gente tem que estar atento todo dia, né? O respeito ao gari. Né? Os que estão no caminhão, tanto do resíduo comum quanto da coleta seletiva, né? Eles precisam de estar com os EPIs, luva, bota, né? Mas
mesmo assim é arriscado. Sim. Nós fizemos um vídeo há pouco tempo com o gari mesmo, ele explicando para a população como descartar corretamente, né, os resíduos. Então, ainda hoje, a gente ainda acha material perfuro-cortante e vidros quebrados, principalmente no lixo comum. Deixa eu aproveitar, vou aprender com você que agora meu marido ele né, tá diabético e ele precisa fazer aquele teste, aquela lanceta lá. E aí eu tô guardando porque eu não sei onde eu vou descartar. Então eu pego pote, garrafinha, PET de refrigerante e a gente vai colocando lá. Eu devo estar com umas 8. Pronto, você já aprendeu, Cris. Aonde que eu vou levar isso para descartar? Você já aprendeu. O material perfuro-cortante, né, principalmente em residências que tem o indivíduo com diabetes, é isso mesmo que é para fazer. Colocar as agulhas e. Aí eu posso colocar no lixo reciclável? Não, Comum? você pode colocar no lixo comum. Você coloca dentro do PET, bem fechadinho, bem apertadinho, né? E coloca no lixo comum, tá? Porque no lixo comum ele não vai agredir o gari estando dentro do PET, tá? Fica complicado ou comprometedor eu te falar para você levar numa UBS mais próxima a você. Porque os medicamentos vencidos, as UBSs têm pela lei receber de você, tá? Mas os materiais perfuro-cortantes, nem sempre. Então, você pode se orientar na UBS do seu bairro. Eu posso trazer esse material para ser descartado aqui, porque lá tem eles sangue. têm... Exatamente. Eu penso nisso, né? É infecto contagioso, né? Mas o PET é comprometedor também você falar que você põe no PET, põe no lixo comum, que você está colocando PET no lixo comum. Então, né? menina, eu tô com isso lá. Eu falei, gente, hoje eu vou perguntar isso, Aparecida. Isso. Hoje eu vou aprender como eu vou fazer com isso. Exatamente. Mas a orientação é essa, né? Você se orientar na sua UBS mais próxima, né? Para essa orientação. Porque São lá José, eles têm, né, os recipientes adequados, né? Porque o plano de gerenciamento de resíduo de saúde, ele difere por lei do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, são planos diferentes. São orientações, diretrizes Exatamente, diferentes. são parâmetros, diretrizes, normativas diferentes. Então, lá eles têm os recipientes adequados. Então, é bom se orientar, né, na UBS mais próxima, porque às vezes você consegue descartar lá corretamente. Ai, que bacana. Tá vendo, gente? Olha, sala de aula trazendo aí informações importantíssimas. Então, se você faz o uso aí da medição da glicose, não descarte aquela lanceta em qualquer lugar, né? Faça pelo menos esse mínimo aí de colocar num PET, um recipiente fechado e procure a unidade básica aí para saber se eles vão receber ou se você vai descartar no lixo comum com essa proteção. Muito obrigada. Isso mesmo. Bom demais, Aparecida. O resíduo de saúde, ele é coletado por empresas separadas, né? Então, as clínicas, as veterinárias, as UBSs, a UPA, tem o descarte separado. Deixa eu te fazer... Eu sei a resposta, mas eu vou aproveitar a oportunidade. Fique à vontade. Por exemplo, assim, a gente sabe que, né, quem me conhece sabe que aí eu sou, né, tenho essa pegada da proteção animal, que tá dentro disso aí também. E aí, quando acontece de um pet ser atropelado, morto, perto da sua casa, né, o que você tem que fazer? Porque o descarte desse animal, né, ele precisa ser feito, não precisa ficar ali apodrecendo, carro passando em cima. Então, a comunidade pode prestar esse serviço, né, para o serviço público, porque é responsabilidade do serviço público fazer esse descarte, não é isso? Exatamente. Aí é o respeito também para com os animais, né? Exatamente. E que no meio ambiente a gente também tem esse setor lá. Então, é isso mesmo, Cris. O animal que está morto em via pública, né,
que tenha Lógico que não é o seu pet, não é Sim. seu pet, que você não vai deixar ele lá. Sim. Né? O seu pet, você vai Mas, pegar às ele vezes, ali, vai fazer um buraquinho, também, tá? vai chorar bastante. Isso, acontece também do próprio tutor não ter como enterrar o bichinho, né? Então, o serviço de limpeza urbana tem essa coleta. Tá vendo, então, gente? Tá vendo, gente? Exatamente. O serviço de limpeza urbana tem essa coleta dos animais mortos, né? E tem um local adequado no aterro sanitário para esse enterro, né? Então, é só fazer a solicitação. Não precisa de deixar bicho nenhum no meio da estrada, nas avenidas, nas ruas. Porque pode gerar até acidentes, né? É um desrespeito, né? Com aquele serzinho ali. E também é uma questão mesmo de cuidado com o ambiente também, porque daqui a pouco vai juntar mosca, vai gerar outras questões. Isso. Então é só fazer essa solicitação. Aí como que faz? É lá no Conecta ou tem algum número? Geralmente quando acontece esses episódios, né? Até que faz pelo Conecta, chega diretamente para o e-mail do setor adequado, né? Mas aí é ligar no 3561 4047, que é da limpeza urbana, e solicitar, né, a coleta. E é uma coleta mais imediata, né? Porque é um animal que está ali, entra em decomposição rapidamente, né? Então gera certo desconforto, né? Para a comunidade. Então é feito mais rapidamente. Tá vendo, gente? Aqui é cultura, é aprender também. Então, a partir de agora, nós não vamos ver. Porque, assim, eu pego muito a BR. Sim. E aí eu começo, sabe? Aí eu vejo. Aí quando eu tenho condição, eu puxo, sabe? Eu paro o carro no acostamento, vou lá, puxo, que eu não tenho receio nenhum. Eu tenho lá no meu carro um monte de coisa, sabe? Luva, eu tenho corda, eu tenho um monte de coisa. Eu tenho um kit de protetor. Você é exemplo da causa animal, né, Cris? Ai, você é exemplo. Eu ainda vou aprender muito ainda. Mas eu tiro da pista, principalmente na BR, né? Porque pode gerar acidente. Sim. E não acho justo, né? Eu sei que ali os urubus, né? Os próprios animais ali acabam até consumindo aquilo ali. Mas eu não deixo. Eu puxo ali perto, naquela entrada ali por calçadas ali tem muito animal, né? Muito animalzinho, muito gato, cachorro, né? Da comunidade, acho que sobe, né? E aí eu sempre procuro fazer isso. Há pouco tempo também o pessoal fica assim, mas o que aconteceu? Né? Achando que a gente atropelou. Então é só explicar para as pessoas, olha, encontrei o animalzinho aqui. Sim. E tô tirando aqui, tô colocando ali em cima, e aí fazer esse contato. Já liguei, já pedi esse apoio aí, né? Então ele é importante também, até para prezar. E se o animal ainda estiver em sofrimento, né? Mas ainda em condição de vida, né? Só ligar para o serviço também, os bombeiros que eles... Os bombeiros fazem o socorro e sabem o destino correto de levar o animal para sobreviver, exatamente. Né? Mas nós vamos voltar aqui, gente. Nós vamos fazer um episódio só da causa animal. Já tô aí com um monte de gente já querendo vir. Muito o pessoal bom. da ONG Vida Animal. Excelente. Que é uma luta, né? Temos grupos de protetores independentes. Eu faço parte, né? Tô sempre onde for preciso. A minha questão com os animais é onde for preciso. Exatamente. Né? Não tenho essa preocupação de ser isso ou aquilo, é onde precisar da gente. Exato. Né? A Secretaria de Meio Ambiente tem, né, a Comissão de Proteção Animal, que hoje é da Secretaria de Meio Ambiente, e a gente tem as manifestações, as denúncias, né? Sim. E a comissão é multidisciplinar, então nós temos veterinários, biólogos, fiscais, que vão até a casa, né? Fazer a vistoria, a ação educativa. A comissão está ativa? Está ativa. Ah, muito bem. Super ativa. Parabéns, gente. Então, nós estamos aí de volta. Esse trabalho precisa ser feito e contem comigo, gente. Pode me chamar que eu vou lá. Agradecemos muito. Vou dar a força lá. Muito obrigada. No nosso episódio de causa animal, eu vou contar as peripécias que nós já fizemos aí, sabe?
BR, corta BR, para trânsito, resgata cachorro. Ai, E é uma causa muito importante, né? O bem-estar animal, ele é uma pauta, uma causa muito importante que a gente precisa estar atento. Graças a Deus que está em evidência. Exatamente. Né? Ô Cida, eu vou tocar meu sininho aqui, ó. Esse sininho que lembra de quê? A hora do recreio. Nós vamos fazer nossa hora do recreio. Porque assim, né? A gente faz tudo isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Mas a gente é de carne e osso. Com certeza. Né? Gosta de fazer, porque no seu caso, eu ainda brinco assim, com o professor, falou assim, quando você chega em casa, quando você não está na sua sala de aula, só que no seu caso, não vai ter jeito, porque você continua no meio ambiente. Você está em casa, você está no meio ambiente também, né? Pois é, e em casa eu tenho, viu, Cris, uma classe, tá? Eu dou aula particular há muitos anos, né? Então, são mães que me confiam, né? A aprendizagem, o complemento da aprendizagem da escola, né? Então quando você sai de lá, né? Você ainda tem a sua sala de aula em casa. Eu tenho uma sala de aula em casa. Então, educação e meio ambiente é o casamento perfeito para mim. Mas na hora que você não tá com o menino, dando essa força, esse plus aí, quando você não tá lá brigando pelos resíduos, pelas mudanças aí da população de atitude, o que você gosta de fazer, Cida? Qual que é o seu hobby? Qual que é a sua distração, seu relaxamento? O que você gosta de fazer para poder se sentir bem, recuperar as energias para essa luta, né? Pois é, Cris, uma mulher 360, né, pilhada o tempo inteiro. Relaxar é difícil, viu? Mas tem que relaxar. Mas aí eu procuro uma leitura. Eu adoro televisão no sentido de aprender. Né? Então, televisão para mim é quase que uma companhia. Sim. Mas aí com todos os filtros possíveis, né? Sim. Mas eu estou lendo, eu estou assistindo televisão, eu amo estar arrumando minha casa, enfeitando. Tem muita planta em casa? Tenho, cuidando das minhas plantas, né? Sou mãe, né? 24 horas, porque eu sou aquela mãe que é mãe mesmo. Mãe raiz? Mãe raiz. Então, assim, a todo momento pode não estar perto, né? Que eu não tenho elas perto de mim, mas... Tá em sintonia, tá em contato. Nossa, o tempo inteiro. Então, isso aqui é o meu dia quando eu não estou no meio ambiente ou quando eu não estou na sala de aula. No trabalho em si, exatamente, né? Exatamente. No trabalho em si. Mas a anteninha fica, né? Ainda mais agora com a pasta de resíduo, o pessoal costuma falar que eu devo sonhar com lixo. Mas é isso aí mesmo, é o que eu gosto de fazer. Isso, né? Não, a gente tem que relaxar e recuperar as energias com o que a gente gosta de fazer, né? Quem é alguém para criticar, né? O que o outro Sou faz. mais caseira, não gosto de sair muito, né? Mas adoro estar. Mas você tem um cantinho da sua casa que você gosta muito? Falar, esse cantinho aqui é o meu cantinho. Você tem isso? Tenho. Tem? É o meu quarto, onde eu tenho minha televisão. Eu tenho um sofá. Eu tenho um tablet, né? Uma cadeira confortável no quarto. Então, aí é onde lá eu procuro me desligar um pouquinho. Tem que ter, né? Senão a gente entra em parafuso. Adoro ficar na janela também, tá? Você gosta? O que você faz na janela, Cida? Nossa, eu amo na janela, abrir a janela de manhã, ver o sol, o dia bonito, ou a chuva. Isso pra mim é tudo. Eu amo uma janela. Também gosto disso. Da minha cama, assim, eu acordo, tô deitada ali, eu olho assim, tem uma porta, né, um janelão. Eu adoro ver amanhecer, porque eu acordo muito cedo. 5h30, 6 horas eu já tô de pé, independente de qualquer situação, eu já tô de pé, porque a minha bicharada não me deixa, né? Aí um vem cá, morde aqui, outro vem cá, morde aqui, outro vem cá, me chama, outro late de cá, outro puxa de lá. Então, assim, né? Não vou falar esses detalhes muito não, porque é muito bicho. Com certeza. E é muito engraçado. Tem um gatinho que, assim, a gente colocou o nome de Marie, mas só que ele é macho, né? Então tá aquela luta. Eu falei, é Marie, pronto.
Pronto, é macho, Marie. o Nome filme é Marie. é Marie, vai castrar mesmo. Identificou, tá com a Tem a identidade. identidade dele é esse. Dela, tem hora que a gente fala dele, dela, né? Então fica aquela luta. Menina, mas olha, de manhã, quando ela sente que tá na hora de acordar, ela vai lá me chamar para colocar comida todo dia novinha para ela, porque ela não aceita comida velha. Então, ela é meu Exigente. despertador. Marie é meu despertador. Que bom. Então, fica lá, naquela luta lá. Eu adoro, eu acordo, eu olho todos os dias, eu falo assim, obrigado, Deus, Mas por é isso mais esse dia, por mais essa manhã que eu tô vendo esse sol acender. E ali eu começo. Eu me sinto, às vezes eu me pego na janela, entende? Talvez entendendo tudo, o amplo do universo, tudo, mas eu tô ali distraída, conectada com lá fora, entende? Com a natureza. Então, para mim, não sei se tem aquela conexão da liberdade, talvez, né? Você abre a janela, Exato. né? Então, eu me sinto bem na janela. Que delícia. Também gosto. Há pouco tempo eu me deparei e descobri, sabe? Eu falei, como é bom eu estar na janela, como eu gosto de estar numa janela. Olha, né? eu não tinha parado para pensar, mas eu também gosto. Eu também tenho essa sensação todos os dias de manhã, quando eu olho e vejo. O tempo tá assim, né? A garota da meteorologia, né? Hoje vai chover. Para mim é diferente você agradecer estando num quarto, né? Porque eu faço as minhas orações antes de levantar, antes de pôr o pé no chão. E é diferente o agradecer dentro de um quarto com agradecer numa janela. Com certeza, porque você está conectado, você está vendo, né? Você está Exatamente. olhando para aquela belezura daquele libertador, dia. inspirador. Que lindo. Ô, gente, vamos fazer esse teste aí, gente. Garanto que vai dar muito certo. Aí, ó, experimenta, depois vocês contam pra gente. Passa a olhar mais pela janela, contemplar mais. Exatamente. Isso é muito potente, né, amiga? Isso é forte. Não, eu vou me aprimorar nisso aí. Ai, que bom. Depois de hoje eu vou aprimorar. Depois você me conta. Vou te contar, pode deixar que eu vou te contar. Ô, Aparecida, muito bom saber, conhecer um pouquinho mais da Aparecida, né? Mulher, esposa, mãe, dona de casa, né? Porque a gente é tudo, né? Tudo. A gente é tudo. E aí a gente tem essas conexões, né? As mulheres, elas se entendem muito, né? Porque tem esse universo feminino, ele tem algo muito, muito próximo da gente, né? Nessa sensibilidade. Então, a gente tem tudo isso e tem essa sensibilidade de mulher, com esse olhar diferente, né? Com um monte de gavetinha aberta, diferente um pouco dos homens, Com né? certeza. Que são também tão importantes quanto as mulheres. Eu gosto de sempre que eu destaco as mulheres, eu falo também da importância dos homens. Não tem guerra, pelo contrário, tem união, tem força. Exatamente. Por isso que a gente, né, sempre está buscando um companheiro, uma companheira para estar do lado da gente, né? Exato. Então, é isso, é muito importante mesmo. Eu te agradeço aí por um esses toques aí hoje. Pensar mais na sororidade, né, Cris? Exatamente. Uma mulher sentindo o que a outra está sentindo, entendendo. Caminhar mais junto. Exatamente. Né? No trabalho. A gente ainda precisa. Né? No trabalho ainda é muito importante. Eu falo assim que quando junta muita mulher, né, às vezes gera até um estresse, né? Porque aí cada um, os hormônios vão à flor da pele. E isso também é bem-estar, né, pessoal de cada um. Então, tendo a sororidade, você vai entendê-la melhor, você vai conviver, você vai manter um ambiente tranquilo, mais harmônico. Eu né? falo que a competição é saudável, né? Sim, Desde sim. que seja uma competição que não vá estragar o outro, né? O propósito do outro. Competição é saudável. A palavrinha respeito diz tudo, né? Isso mesmo, mas eu acho que é o que eu já ia falar, né? A competição com respeito ao próximo é válido, né? A gente precisa, né? Verdade. Então,
Mas aí a gente caminha para essa sororidade aí que é super importante. Com certeza, né? Ô Cida, mas foi muito bom essas dicas aí. Eu vou colocar em prática e vou te contar. Que bom. Vou te contar. Eu Sim. tenho certeza que o pessoal também vai colocar em prática lá e a gente vai ter notícia disso. Vou te disso. Cobrar depois. Depois você me conta também de alguns depoimentos. Pode deixar. Ô Cida, então, Itabirito é uma cidade que é, assim, muitos eventos, né? Evento esportivo, culturais. E agora a gente está aí batendo na porta um evento que é fabuloso. Julie Fest, já. Eita coisa boa. Vem fazer o teste. Vem para Julie Fest, né? É um evento, assim, desde que eu vi pra cá, assim, eu não perco porque eu amo. Eu fico lá, eu sou daquelas da beiradinha do palco. Cida, eu fico lá, enlouquecida, minha filha, com os artistas. Animada. Adoro. Meus filhos também estão sempre comigo. Meu marido gosta muito, não. Mas ele vai também, fica lá meio assim, mas está lá comigo, né? Companheirão. Beijo, meu amor. Bom demais sua companhia, né? E você me entender como ninguém mais entende. Isso é muito bom. E aí, como que é? Eu fico pensando, sabe? É muita gente, né, Cida? Muita gente. É muita gente. Aí você vai fazer a conta lá, é muito lixo. Muito lixo. Resíduo. Muito resíduo. E aí, qual que é a política pública em torno desses eventos que acontecem na cidade para reduzir, para cuidar do lixo ou dos resíduos? Com o calendário de eventos, que é bem extenso, né? É uma cidade festeira, né? Ai, que ótimo, que eu adoro. Bom demais. A gente trabalha da seguinte forma, Cris. Tanto a limpeza urbana, né? Quanto a gestão de resíduos, e quanto aos eventos institucionais de quem é o gerador do evento, né? A gente tem essa conexão, essa parceria. Então, a gente sabe o dia que tem o evento, tanto a gestão de resíduo quanto a limpeza urbana já se programa, já tem um planejamento, né? Para colocar os recipientes adequados, a quantidade correta, né? Aquelas caçambas, né? Geralmente, coleta seletiva em evento é muito difícil. A gente vê muita gente também catando, né? Catando, difícil. Principalmente latinha. A latinha a gente já não vê porque tem, né? Você faz assim. Exatamente. Ela voa, né? Exatamente. Então, a latinha é um resíduo que não é preocupante em eventos, né? Ele até agrega valor, né? E isso é muito bom. Mas a gente tem coleta seletiva em evento, é muito difícil. A gente coloca os recipientes adequados, mas na hora que você está ali na festa, se diz, no vucu-vucu ali, ninguém lembra de separar. Eu já machuquei meu pé no Julie Fest com um espeto de churrasco. Pois é. Eu acho que esse é um dos mais perigosos. Então, o que a gente faz? A gente coloca os recipientes na quantidade adequada, a gente se organiza, né, se planeja para deixar o ambiente mais limpo possível, né? No antes, no durante é quase impossível, que você não está ali varrendo, não tem como. E o depois pro dia seguinte, né? Então, a gente tem esse planejamento, igual o Julie Fest. O Julie Fest a gente tem um planejamento todo ano. Não é só na área da festa, no entorno todo. No entorno, claro. Porque ainda tem aqueles ambulantes que ainda ficam ali naquele percurso. Exatamente, é o entorno, é a área como um todo. Então, por exemplo, no Julie Fest, a gente tem todo um planejamento. Então, a gente sabe quantas barraquinhas vão ter. Todas as barraquinhas, a gente oferece 2 coletores de 1.000 litros que fica no fundo da barraquinha. Aí sim a gente tem a coleta seletiva. Porque você sabia que as associações de bairros que estão para serem, né, contempladas, que nem todas são, né? Eu falo assim, para os pontos, para correr pontos, né, ali, não são todas. Algumas que vão concorrer à barraquinha melhor, né? Então, tem pontos. Quem faz coleta seletiva ganha ponto.
Ah, que bacana! Exatamente. Então, quem está lá disputando o prêmio das barracas tem um dos essa critérios, tarefa, exatamente, né? Essa tarefa. um dos critérios é a coleta seletiva. Que bacana! Porque gera papelão de embalagem, Sim. né? Gera a própria garrafinha que a pessoa usa e deixa no balcão, gera o plástico demais. Então, a gente deixa 2 coletores lá no fundo de todas as barracas. Um de resíduo comum e um de reciclável. Então, ali as barraquinhas, elas têm esse critério da separação dos resíduos, tá? Que bacana, não sabia, gente. Exato. E esse ano vai ser mais pontos, hein? Vai ser mais pontos. Pessoal, fiquem atentos, né? Os presidentes dos bairros aí que estão na disputa das barraquinhas melhores, um dos critérios para ganhar pontos é a coleta seletiva. Então, quem tiver aí na disputa, coleta seletiva para ganhar pontos, dedicação total. Então, a gente tem esse cuidado em todos os eventos e no Julifest principalmente. E a gente também oferece os sacos verdes, que é específico para coleta seletiva, tá? Sim, quantas vezes você levou pra gente na escola? Exatamente. Para todas as barraquinhas, tá? E a gente coloca, né, os tambores, que são recipientes menores, durante no percurso da festa, né? Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Então, todo mundo tem ali o seu lugar para descartar o seu lixo. Se procurar, vai achar. Com certeza, tá? Se procurar, vai achar. Então, tanto o palito de churrasco, que incomoda todo mundo, né? O papel que segura o salgadinho, a vasilhinha, né? Que é o de isopor, com boquinha do caldo, do feijão, da comidinha ali do tropeiro. Então, tem lugar para jogar. Não tem necessidade de estar jogando no chão. Né? Segura um pouquinho na mão, exatamente, dá uma rodadinha. Sempre vai ter um tamborzinho perto ali com um saco preto para descartar o seu resíduo. Sempre tem em qualquer evento. Isso aí, tá? Então o povo fica atento. Exatamente. Aí toda a população, né, todos aqueles que vão participar das festividades, dos eventos, seja de esporte, seja da cultura, tem um lugarzinho de jogar o seu resíduo. Né? Não precisa de deixar no chão. A gente tem que pensar no coletivo, né, Cris? Sim, o tempo então, todo. É o bem-estar coletivo. Porque ali, ó, o Julifest é eclético. Ali tem criança, ali tem adulto, tem idoso. Ali é de mamana caducando. Exatamente. Tá lá o povo lá fervendo, né? E aproveitando aquela festa, né? Aquela empolgação. Então, tem que ter esse olhar. E o ambiente é para todos, né? Exatamente. Então, é coletivo. Então, é um respeitando o quadradinho do outro, né? E aí a gente vai ter E assim, eu tiro o chapéu, né, para a administração pública com relação aos fogos. Desde que foi criada a lei, não tem mais os fogos, né, com estampido, né? Isso. E aí, isso para mim tem um respeito, tem um valor, assim, que a gente que é protetor, que não é só a causa animal, né? São os idosos, são as crianças, são as crianças com TEA, né, que tem a sensibilidade auditiva. Sim. E assim, é para todo mundo. Eu acho lindo o foguete, eu acho lindo, né, o céu, né, aquela luz, aquilo ali, mas o barulho realmente, né? E agora a gente tem a possibilidade de não ter com barulho, né? Isso. Mas ainda tem gente da população que solta tem gente foguete que descumpre a lei. Com estampido, né? Mas é aquela conscientização que a gente fala, né, Cris? É se conscientizar, né? A audição do animal, ela é... Enfim, não, tem vezes maior do que a da gente. Uma potência diferente. Né? As pessoas com TEA, né, tem uma sensibilidade muito grande, então a gente precisa de respeitar, né? Sim, com certeza. Então, igual você disse aí antes, o respeito é tudo. Verdade. Né? Respeito é tudo. Então, se a gente respeita o meio ambiente, a gente está se respeitando. Com certeza. Não é isso? Certeza. É a nossa morada. Exato. É o nosso corpo ocupando um ambiente coletivo. Meio ambiente é a integração, né? Com você mesma, com o outro e com aquilo que te cerca. Né? E aí, para o futuro, Cida, dentro da sua área, que é os resíduos,
Tem alguma novidade chegando? Tem alguma proposta chegando? Algum projeto chegando? Me conta aí. Ou já é andamento e dá sequência ao que já está sendo proposto? A gente procura cumprir, né, as determinações, as legislações, as normativas, né? Isso a gente presta muita atenção quanto a isso. A gente sempre está com uma novidade na educação ambiental, sempre com uma novidade no parque ecológico. Ah, eu vi um trabalho Começa lindo. agora a exposição Experiência. Chama atenção para todo mundo estar participando e estar lá no Parque Ecológico. Vai ser uma experiência fantástica. Cabelos que se arrepiem, né? Então tá lá uma exposição fantástica. Deixa aqui o meu convite para toda a população. Já está lá? A partir do dia 1º, amanhã, até o dia 30, o mês de julho todo. Olha, então vai estar lá conhecer. uma experiência, uma exposição sobre experiências fantásticas. Ai, gente. Então vamos lá. Vou fazer um episódio lá. Vamos fazer certeza, lá. Vamos lá. Vai ficar ótimo. Ah, eu vou combinar. Né? Muito bom. De ir lá e vou combinar com as meninas. Então, novidades a gente sempre está trazendo para a população, né? Novidades que agregam conhecimentos, novidades que agregam bem-estar, né? Que agregam um meio ambiente mais equilibrado, mais sustentável, né? Então, isso aí, Cida, é água mole em pedra dura. Exatamente. Tanto bate até que fura. Exato. É essa fala mesmo, é com exemplo, é com esse olhar mesmo de proteção, de proteger, porque quando a gente fala em proteger meio ambiente, a gente está protegendo as pessoas, principalmente. Mas você sabe, Cris, que a gente acha que às vezes é difícil, mas o tanto que a gente tem conseguido, né, em bairros, em ruas, em lugares, olha, um projeto pequeno, mas que está dando super certo. Onde tem um ponto de lixo, a gente está revitalizando. Tirando o ponto de lixo, colocando praças, colocando jardins, né? Isso tem dado muito certo. Dá a sensação de cuidar, né? Exatamente. De ter que cuidar daquele lugar. E mostrar para a população que o lixo não pode ser descartado em qualquer lugar, né? Cada um tem que colocar o seu lixo na sua porta. Se você gerou, você tem que Exatamente. tratar dele. E o mínimo que é colocar na hora certa, na porta no dia da coleta, no dia certo, né? Eu falo que a lei maior, a lei mãe do resíduo sólido, né, que é a 12.305 de 2010, ela tem lá no seu artigo 26 que o gestor do município é responsável por gerir e pela coleta, que no caso é o nosso prefeito, né? E no artigo 28 fala que a responsabilidade de cada cidadão, de cada gerador, é descartar corretamente e cuidar do seu lixo. Então a campanha... O serviço público está atendendo. A população só precisa se atentar, andar com a agenda certinho, o dia certo. E a gente sempre tem, quando você fala novidades, a gente sempre tem uma campanha nova, né? A gente está com uma campanha com resíduo, né? Você é responsável pelo seu resíduo. Eu cuido do meu e o seu. Claro. Né? Então essa é a campanha que a gente está aí, a gente sempre inova as campanhas, né? Para estar chamando mais atenção para as pessoas, né? Para ter mesmo esse senso de coletividade e bem-estar. Né? Isso é muito importante. Cida, eu fico muito feliz em saber que você está à frente desse trabalho, que você é uma pessoa que determinação realmente é na alta aí, né? Porque não dá para parar. Não dá para ficar esperando acontecer. Nós temos que fazer acontecer. E você é essa pessoa que faz acontecer. Então, hoje a nossa sala de aula ela foi assim enriquecedora. Ela tá assim fervilhando de coisas importantes, informações importantes, e que eu espero que todo mundo que está nos assistindo pense, né? Comece a pensar nisso e agir e fazer. Cida, um detalhe tão pequeno, o dia que eu entendi que eu não podia jogar um chiclete que eu tinha mascado fora, descartado de qualquer maneira, porque eu poderia matar um passarinho, eu mudei minha atitude.
Não sou de mascar muito chiclete, mas quando eu masco o chiclete, eu guardo aquele papelzinho no Trident. Exato. Eu guardo a embalagem dele. Porque na hora que eu vou ter, né, passou o gosto ali, o que eu vou? Vou enrolar ele naquele mesmo papelzinho e Isso descartar mesmo. na lixeira. Isso. E aí é o seguinte, quantos passarinhos já morreram, né? Por falta desse cuidado. Mas é o que e eu ainda falo, morre. o que eu falo, Cris, às vezes as pessoas agem não por maldade Por ou desconhecimento. por despropósito. É desconhecimento, né? Então, a educação ambiental Por ela é isso pra que nós isso. estamos aqui hoje, Exatamente. na sala de aula, para a gente falar disso. E assim, nós vamos fazer uma série, né, sobre meio ambiente. E aí eu vou convidar outras pessoas, vou te chamar novamente. Quando tiver alguma novidade, alguma campanha nova, pode me dar um ok, um alô lá. Olha, Cris, estou precisando voltar na sala de aula. Que você vai estar sempre bem recebida, vai ser sempre bem quista aqui, porque por tanta coisa bacana que você tem para mostrar e falar e mais do que só falar, né? A sua prática, a sua determinação, o seu trabalho diário, o seu cuidado diário. E os exemplos, eles nos arrastam, né? Quem chama pelo exemplo, a multidão segue atrás, Exatamente. né? Que forma a fila ali para todo mundo ir acompanhando aquele movimento do bem, porque quando a gente está praticando bem, tudo fica bem, né? No nosso entorno, a nossa vida, tudo melhora. Exatamente, Cris. E aí, nessa sua fala, eu agradeço a oportunidade, tá? Um trabalho muito maravilhoso que você está fazendo. Parabéns, né? Porque eu acho que esses momentos de fala para a população, para quem nos assiste, que eu tenho certeza que vai crescer, porque é um trabalho muito bonito que você está fazendo. E a gente precisa de falar sobre meio ambiente, a gente precisa de falar sobre lixo, a gente precisa de falar sobre educação ambiental, né? Porque a gente não pode minimizar essa pauta, né? Sim, Isso não dá importância, isso né? é uma pauta Pelo que ela contrário. tem que ser muito discutida, ela tem que ser muito falada, né? Porque às vezes quando a gente chega em algum lugar e fala assim, é meio ambiente, é educação ambiental, é coleta seletiva, as pessoas falam, nossa, já vem a chatice do meio ambiente, nossa, já vem a coleta seletiva. Mas o que? A gente precisa de nos acostumar a falar mais sobre isso. Ser habitual. Né? Isso ser habitual, ser do nosso cotidiano. Falar sobre o lixo, falar sobre a cidade, como que a cidade, né? O que ela tem feito para que as pessoas se conscientizem cada vez mais para ter esse ambiente mais equilibrado. Sim. Então a gente não tem, assim, poucas as vezes a gente ouve falas importantes, né? Em momentos importantes, em lugares importantes e adequados, sobre o lixo. A gente não escuta porque a gente falar fica sobre vai isso. para a escola fazer um trabalho nas escolas. Tá sendo feito. E o adulto? Em que momento ele está discutindo, ele está falando sobre isso? Então, Exatamente. Por isso que a gente trouxe essa sala de aula, essa temática, a gente vai continuar falando, porque é fundamental. É fundamental para todo mundo. Né? E a gente fala hoje que a gente não tem que educar as crianças quanto a essa questão ambiental, a gente tem que educar os adultos. Porque as crianças é muito fácil, Cris. A gente tem um projeto que chama Gente Miúda Também Faz Coleta Seletiva. Sim. Em todos os CMEs de Itabirito. E é muito gratificante ver os pequenininhos de 2 a 3, 4, 5 anos chamar a atenção dos pais por estar descartando errado. Bacana, né? Entendeu? Olha que lição. Então, assim, a gente hoje precisa de falar, igual você falou, para os adultos, né? Isso. A gente tem que agir agora. E vamos falar muito mais. Com certeza. Ô, Cida, ó, aqui nós já tivemos a hora do recreio e agora a gente já está chegando no nosso finalzinho do nosso episódio. Que com gostinho de quero mais, que você vai ser convidada novamente para a gente falar mais sobre essa temática, muito importante. E aí, a gente tem uma tarefa de casa. Então, a tarefa que a gente vai deixar hoje é o seguinte. Comece a fazer.
a separação do lixo na sua casa e conta pra gente como que foi isso. Então, vai lá, separa, coloca 2 recipientes, um do lixo e o outro de resíduo. E comece a fazer isso, comece a brigar em casa, isso aqui não é daqui, que isso vai dar certo. A gente conta com a boa vontade, o interesse e o desejo de fazer a diferença. Que a gente aqui está reciclando ideias, mas na verdade nossa vontade é ver a transformação das pessoas. Não é isso, Cida? Isso mesmo. E a partir do momento que a mudança de hábito acontece, a partir do momento que você separa o lixo, coloca o seu lixo comum na porta da sua casa, bem sacado, no dia da coleta, o dia que você não fizer, você vai achar estranho, você vai sentir falta. Então, é bom a gente ter esse cliquezinho aí, porque é mudança de hábito. E a mudança de hábito que a gente coloca aqui é para melhor para sua vida, para a vida de quem convive com você em casa, para a vida dos seus vizinhos, né? Para a vida de toda a comunidade. Então, estar num ambiente saudável, sustentável, é tudo que a gente precisa hoje, né? É saúde. Meio ambiente é saúde, é bem-estar. Então, a gente conta com a colaboração de todos. E, Cris, agradeço imensamente. Nossa, eu que estou imensamente agradecida. A sua presença aqui é show, sabe? Eu só veio a brilhantar mesmo toda essa proposta que a gente está trazendo de discutir temas importantes, né, para o bem-estar e de aprendizagem, que a gente está sempre aprendendo. Hoje eu aprendi demais. Estou muito feliz, quero você de volta, vamos combinar para a gente falar mais e vamos combinar uma ação em campo, que você estiver fazendo aí uma ação, pode me chamar que a gente vai lá e grava com você lá e vivencia, experimenta, né? Porque aqui nós estamos... Você falou que gosta de sair das paredes. Exatamente. Então aqui a gente está nas paredes. Pode deixar. Mas no próximo, faço convite, sim. Quero estar junto com você em alguma ação, tá bom? Eu agradeço muito, né? A Secretaria de Meio Ambiente está à disposição, né? Eu me coloco à disposição também. A gente está lá na luta, defendendo essa causa aí para um bem, né, para o bem-estar de toda a população. E eu tenho certeza que nós vamos ganhar vários seguidores aí nessa luta hoje. Muito obrigada. Gente, muito obrigado. Aqui nós encerramos o nosso 4º episódio com a presença da Aparecida, que veio falar da importância do cuidado com o que a gente gera, com o nosso lixo, com o nosso resíduo. Tenho certeza que hoje foi uma lição de muita aprendizagem. Conto com vocês, vai lá, assiste o vídeo todo, compartilha, dá like e segue com a gente nessa caminhada no Sala de Aula, que a gente vai aprender muito. Um grande abraço, até o próximo episódio.